Sejam muito bem-vindos ao meu canal e este vídeo ele é muito especial. É um vídeo de gratidão. Chegamos a 1.7 mil inscritos nesse canal e isso só é possível porque você está curtindo, compartilhando o nosso conteúdo. Então, meu agradecimento hoje no início desse vídeo. E para celebrar este vídeo, hoje eu escolhi falar de um tema muito importante, não só para a advocacia, mas para todas as profissões. O tema de hoje é comunicação. E esse é um tema que eu amo muito, porque é através da comunicação que eu impacto vidas, outras pessoas e conto histórias. Então, esse vídeo é muito especial, fique aqui conosco. E recentemente eu tenho trazido a minha experiência na advocacia em comunicação, principalmente para jovens advogados, pois no início a gente sai da faculdade e fica meio perdido e muitas vezes a gente quer falar para o nosso público-alvo e fala de forma errada, porque a gente fala muito em termos técnicos e termos técnicos infelizmente não conecta. E durante muito tempo após eu me formar, eu acreditava que falar sobre o direito em termos técnicos, usar o que eu trouxe da faculdade no meu dia a dia iria me transformar em uma profissional diferenciada. Porém, quando eu fui me especializar no que eu realmente queria, compreendi que termos técnicos não é o objetivo. As pessoas não vão compreender o que você aprende na faculdade falando coisas do direito. Então eu comecei a fazer esse estudo da comunicação para poder ser mais assertiva nas minhas redes sociais. E foi aí que veio o pulo do gato. Muitas pessoas foram impactadas com a minha mensagem. E esse vídeo eu vou contar um pouco dessa história para que você, assim que se forme, seja qual for sua profissão, você impacte vidas e aproxima, gera credibilidade e principalmente você vai acertar a comunicação com o seu cliente. E é por isso que eu trarei nesse vídeo algumas dicas de como você pode acertar a sua comunicação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de abordar hoje é que a comunicação é diferente de marketing. Quando eu comecei a produzir vídeos, a minha comunicação era sempre voltada para o meu público fim, e isso estava correto. Porém, eu não convertia aquela pessoa em cliente, e foi a partir daí que eu comecei a estudar mais o marketing e como faz uma venda online para poder aplicar no meu Instagram. Por exemplo, hoje quando eu vou fazer um vídeo de tráfego pago para o meu escritório, eu tenho um roteiro pronto chamado AIDA, que é um ponto do marketing que eu gosto bastante, que eu atinjo o meu público-alvo. Eu conto uma história e no fim chamo ele para uma ação, que é a famosa CTA. Então todo o meu vídeo segue esse roteiro para vendas. Mas se no vídeo eu não vou querer vender, vou querer atingir um público maior, eu geralmente uso a comunicação mais ampla, onde qualquer pessoa que esteja com aquele problema, ela vai entender o que eu estou falando, provavelmente ela não vai comprar, mas eu vou resolver o caso dela. Quando eu vou para o marketing, eu falo do problema, que eu sou a solução e chamo ela para vir ao meu escritório. Então a diferença que eu uso nos meus vídeos é essa. A segunda coisa que eu entendi nessa jornada é que comunicar não é falar difícil. Eu compreendi que comunicação é fazer o outro entender você de forma simples. Se você pega o seu assunto do direito, que é muito complexo, e não consegue decifrar isso para o seu público-alvo ou seu cliente, você não entendeu daquele assunto. Então essa é uma das maiores dificuldades de qualquer advogado, porque nós sempre queremos falar com termos técnicos, só que termos técnicos, eles não conseguem chegar lá. E eu digo isso porque esses dias eu passei essa experiência no escritório. Por mais que eu treine muito a minha comunicação, quando a gente tá no player lá, falando, a gente não compreende que aquela pessoa não está no mesmo nível de consciência que a gente está. Então, as palavras, elas saem muito difíceis. Então, meu cliente chegou para mim e disse: Jéssica, eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer.
Por favor, explique melhor para mim. Aí eu compreendi naquele momento que eu estava falando muito termo técnico, como se eu estivesse falando para um outro profissional. Então, eu reduzi minhas palavras em termos simples para que ele conseguisse entender por que o benefício dele foi negado e por que o governo chamou ele para revisão, sendo que fazia mais de 10 anos que ele recebia o BPC. Então, isso é uma habilidade treinável que todos os dias a gente tem que treinar um pouco. E quando a gente é um profissional que a gente não treina, a gente não consegue converter pessoas em clientes. A sugestão número 3, que é o maior erro da parte jurídica, é não conseguir traduzir palavras e achar que falar demais naquele momento é uma forma de demonstrar que você sabe do conteúdo. É um primeiro erro, porque geralmente nos atendimentos, depois que eu aprendi isso, virou uma chave até mesmo na minha advocacia. Primeiro, eu escuto toda a reclamação do cliente, todo o problema do cliente, toda a situação, para poder, depois de fazer a minha escuta ativa, dar alguma sugestão de como podemos resolver aquele caso. Quando eu não sabia disso, eu queria ultrapassar as palavras do cliente. E isso não me gerava um bom atendimento. As pessoas sempre saíam com informações não ditas naquele momento. E lá na frente, no processo, quando ela ia repetir a informação, eu não tinha me lembrado, pois eu não tinha deixado ela falar naquele momento, que aquela informação era importante. Então hoje eu mudei completamente a forma que eu atendo meus clientes. Primeiro, eu ouço tudo. Faço algumas perguntas chaves para poder compreender em que momento ele está e só depois de ele ter dito tudo é que eu vou emitir a minha opinião ou parecer jurídico. Porque a resposta jurídica ela fica mais clara quando você entende a história completa e não só fragmentos. E a quarta orientação que eu tenho para você hoje é sobre as redes sociais. Não tenha vergonha de aparecer nas suas redes. Lá é o primeiro cartão postal que você que acabou de se formar tem para outras pessoas. Quando eu comecei a produzir conteúdo lá em 2022, eu também tinha muita vergonha. Eu usava até uma técnica. Eu postava o vídeo sem ver o que eu gravei. Por quê? Porque se eu visse, eu ia desistir de postar. E depois eu não olhava muitos comentários, porque eu sempre tinha medo de uma crítica. E crítica geralmente vem das pessoas mais próximas. Mas quando eu fechei os olhos para essas duas coisas, eu consegui produzir mais conteúdo, acertar mais pessoas e começar a minha advocacia autônoma. Mas isso só foi possível porque eu não tive medo de arriscar no meu Instagram. Hoje, eu já tenho mais habilidades sobre essas ferramentas, produzo conteúdo no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. E para finalizar essas 4 orientações, eu vou resumir alguns conselhos que eu, se fosse você e estivesse começando, gostaria de ter ouvido. O primeiro é para você estudar diariamente, seja comunicação, seja marketing, seja o direito, seja rede social. É uma ferramenta muito importante nos dias de hoje. O segundo conselho seria treine a sua comunicação. Comunicação é uma habilidade, ela é treinável. Mesmo eu sendo boa em me comunicar, eu fui fazer um curso de oratória, fui treinar um pouquinho sobre PNL para poder acertar cada vez mais a minha comunicação. 3. Produza conteúdo antes de ficar pronto. A gente nunca está pronto para as situações da nossa vida. Então, produza e depois você vai colher o resultado. E, por fim, ajude as pessoas a entender ao invés de pressionar. A sua missão como pessoa formada é ajudar ao máximo o número de pessoas possíveis, porque assim você vai ter um propósito muito bem definido. Mais uma vez, muito obrigada por estarmos juntos em 1.7 mil inscritos. Esse número é muito significativo para mim. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe e deixe aqui nos comentários. E me conte qual a sua maior dificuldade hoje na comunicação. E você também me encontra no meu Instagram e no meu TikTok. A gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada!